11ª Feira Brasileira do Varejo e esse é o FBV Cast. E agora a gente vai falar sobre o varejo inteligente, como a inteligência artificial e a transformação digital estão redefinindo a experiência do consumidor. Com ele que acabou, o João Moresse, é isso? Falei certo? João Moresse, isso mesmo. Porque do Sul aqui tem muito sobrenome diferente, a gente sempre pergunta antes para não dar problema. Acabaste de sair do palco, é um prazer te ter aqui na Feira Brasileira do Varejo, meu querido. Porra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e estar aqui para falar um pouquinho mais sobre as tendências que estão acontecendo na evolução do varejo, pensando em inteligência artificial. É muito bacana a gente poder estar vivendo isso junto com vocês aqui na feira. Não, maravilha. Então, vamos entrar nessa parte de tendência, que é o que todo mundo está querendo saber. E tu que tem aí viajado bastante, traz bastante coisas interessantes, estávamos falando aqui no off sobre. Comenta pra gente quais são as tendências aí que está vindo para provocar a galera. Legal, Elifas. Acho que falando um pouquinho assim, eu tenho uma bagagem técnica muito grande, tenho uma empresa, né, de desenvolvimento de software que chama Opa IT. A gente atua com grandes empresas com tecnologia complexa e levando soluções para que tenha uma disruptura ali no mercado e também consiga chegar melhor no teu consumidor, no teu cliente, de uma forma geral. E a gente vê, né, puxando aqui para o foco do varejo em si, que o varejo ele vem passando por uma transformação muito grande, né? Em 2024 a gente teve 250 bilhões de reais transacionados dentro de e-commerce. E quando a gente olha hoje para uma geração Gen Z, que é uma geração totalmente nova, tudo precisa ser reinventado, né? E existe uma questão no mercado que fala que o varejo ele está morrendo, né? Mas na verdade é o contrário, o velho varejo já morreu, mas o novo varejo para o novo consumidor ele está cada vez se expandindo de uma forma maior. E visitando algumas feiras, estando presencialmente ali em Austin, na SXSW, pesquisando muito sobre a NFR, você comentou que vai já isso, desde 2014, né? Conhece tudo ali sobre isso e pegando também as implementações que a gente faz para essas grandes empresas de uma forma geral. A gente reuniu 10 tendências que são necessárias, talvez nem dê tempo de falar das 10 aqui, mas eu vou apontar algumas principais. Por exemplo, a forma da gente comunicar com a máquina, não mais somente via texto, né? Mas de uma forma geral, via foto, vídeo, áudio. Hoje você consegue interagir com o computador em si, fazendo uma solicitação de áudio. O Google liberou, agora há pouco, acho que foi ontem isso, para o Google Meet, que é o sistema de reunião, né, online, né, digital ali de call do Google, uma conferência simultânea entre duas pessoas falando inglês e espanhol. E essa tradução ocorrendo automaticamente. Então não é mais uma questão de o futuro vai acontecer, né? Na verdade já é uma realidade. Então a gente vê que o consumo, né, e o comércio em si, se ele não olhar para isso, realmente vai estar fora. Só para colocar um outro dado aqui, né? A gente tem um investimento mundial dentro de IA para o varejo de 5 bilhões de dólares até então. Né? Isso considerando que a IA que a gente consome, ela é a IA mais simples que vai ter, né? Porque ainda a gente não está tão preparado como ser humano para essa questão de utilização, ou cultura mesmo, né? Forma de uso da IA em si. E existe uma previsão de 41 bilhões de dólares para dentro desse consumo. Então essas tendências, né, que vão acontecer, elas vão consumir esse investimento. Um outro ponto que está muito em moda, né, hypado falar, são os agentes inteligentes. Esses agentes inteligentes, eles vão ser como assistentes pessoais ou assistentes de algum departamento que eles são totalmente autônomos, com trilhões de dados ali armazenados em aquilo que eu comentei, né, multimodal, texto, áudio, vídeo, foto e tudo mais processado ali, que ele vai ser capaz de tomar as decisões ou avisar a gente com uma antecipação muito maior. Então, o legal disso é que nesse movimento de mudança, a gente está muito acostumado ali com a IA, o ChatGPT, da gente entrar nesse chat, conversar com ele dar a resposta que a gente está perguntando. A tendência agora é que esses agentes, eles passem a nos informar de coisas que a gente, vai precisar, ele vai ser uma análise muito mais preditiva, ele vai informar a gente daquilo que a gente precisa, vai nos orientar e dar recomendação, até mesmo gerar alertas, né? Então, numa forma geral. E um outro ponto que eu vejo que vai ser muito foco agora nos próximos meses, anos, né, em si, é a hipersonalização. Então, você ter questões focadas no indivíduo.
Vou dar um exemplo aqui de quem deu aula nisso, que foi o Netflix. O Netflix fez uma questão muito personalizada na forma de assistir conteúdo. Então, quando eu logo nele, ele já recomenda aquilo baseado no meu estilo, do meu padrão. Só que o Netflix faz isso baseado na conta de acesso. Exato. O teu login. O teu login. Geralmente, na tua casa, todas as pessoas que moram ali acessam uma conta única. Ninguém vai lá e troca o usuário. Eu odeio quando alguém entrou na minha e olhou uma coisa, bagunçou todo o meu algoritmo. Mas, exatamente, mas nesse caso você consegue ali controlar. Você Sim. é uma pessoa que faz controle, não é todo mundo que faz isso. Exato. E o grande lance vem nisso que você falou. Você falou assim, eu odeio quando alguém entra lá na minha conta e assiste algo que não é o que eu gosto. Exato. Por quê? Porque agora, a partir de agora, o foco principal é no indivíduo. Exato. É na pessoa. Então é como se o Netflix ele reconhecesse que eu peguei o controle e eu liguei a televisão, independente de ter uma outra conta. Não existe conta, porque ele está me reconhecendo ali e ele vai me dar essa sugestão. Isso trazendo para o varejo na moda, em todos os lugares, é como se eu estivesse no shopping, passando numa vitrine e aquela vitrine, quando ela me reconhecesse, em um passe de mágica, ela se transformasse para aquilo que eu preciso daquela marca e não uma vitrine padrão para qualquer indivíduo. Então esses são uns pontos ali principais que eu vejo de tendência para os próximos tempos. Muito legal, isso é muito provocativo e aí eu já entro na pergunta de que, por exemplo, o empresário, né, o empreendedor que está aqui nos assistindo, como é que ele pode realmente se aproveitar disso? Porque às vezes parece tão distante, mas como tu falaste, já estamos vivendo o futuro do presente, que é até o tema da Feira Brasileira do Varejo. Como é que tu deixa essa dica para essa galera que está assistindo poder surfar essa onda? Perfeito, eu acho que o ponto principal é, não tenha medo dessa evolução, realmente tenha a visão de que isso é necessário, isso faz com que o teu negócio tenha um diferencial competitivo para os outros e quem não entrar nesse game vai morrer. Então, primeiro ponto, busque colocar no mínimo possível de tecnologia, seja no teu atendimento, seja na tua venda, seja no teu controle de WhatsApp, às vezes até mesmo no teu canal interno. Então busque essas tecnologias já podem oferecer em alguns setores, que rapidamente você vai acostumando e vendo que não é tão complexo. Na palestra que eu dei agora há pouco, eu trouxe um avatar meu para me apresentar. Dentro dessa apresentação é um avatar em vídeo que simula todos os meus trejeitos, toda a minha forma vocal para fazer uma apresentação. E isso eu gerei em 5 minutos. Sim. É um negócio muito rápido. Então, o ponto principal, quando eu estava conversando com algumas pessoas ali, que as pessoas não acreditam ainda, né? Tanto que a IA vai substituir um atendimento e tal. A grande questão é, a IA não vai roubar emprego de ninguém, a IA não vai assumir lugar de ninguém. Muito pelo contrário, ela vai trazer muito mais facilidade, ela vai ser muito mais sustentável e trazer muito mais conhecimento para as pessoas. Então, foca nisso e que você vai conseguir se destacar da concorrência. Não, com certeza. E esse movimento é muito interessante, né? Porque a gente está vivendo praticamente o que estava vivendo na década de 90 com a internet. Então, tu também tem essa visão de que hoje o empresário, ele não precisa ter medo dessas mudanças. Vai ganhar tempo, ao mesmo tempo do que tantos dados que a gente tem hoje para poder melhorar a efetividade, inclusive na hiperpersonalização? Perfeito. Cara, você disse tudo aí. A gente já passou por algumas grandes mudanças, né, de disruptura, que é com a internet. E agora a gente também está nesse movimento de uma nova forma de cultura, de viver e de se posicionar. Então a gente tem que aproveitar isso e usar o máximo da tecnologia para o nosso bem. E existem várias IAs ali disponíveis no mercado. Não existe uma melhor ou uma pior. Existe aquela que atende ao teu negócio em si. Então, a busca é para isso. E as coisas agora acontecem muito mais rápido, né? Antigamente a gente assistia alguma coisa no filme que levaram anos, né? A gente pega lá aquele filme De Volta para o Futuro e tal, e a gente vê que algumas coisas não aconteceram até agora. Mas o que a gente tem visto é o contrário. O tempo que a gente imagina que para que as coisas comecem a aparecer nas nossas vidas, elas estão diminuindo e não aumentando como era antes. E João, pergunta que é super interessante. Para quem está olhando, assistindo, vendo tantas novidades, ainda dá tempo de entrar ou o cara já está perdendo tempo? Começou agora. O que a gente está acessando hoje é só um pedacinho do que está por vir. Então, ainda está muito em tempo e quem entrar agora vai beber água limpa. Perfeito, João. Muito obrigado pela tua participação aqui na Feira Brasileira do Varejo, aqui no FBVcast, e contamos contigo no próximo ano. Obrigado, eu agradeço o convite e estar aqui com você. Um prazer. Obrigado. Este é o FBVcast.